Então, galera, voltando aqui na nossa videoaula de função polinomial de segundo grau, que é a função quadrática, nós vamos agora para vértice da parábola, valor máximo e mínimo e imagem, tá certo? Então, ó, professor, o que é o vértice da parábola? É a primeira pergunta que teria que fazer, beleza? Nós não vamos estudar uma coisa sem saber o que é. Então, galera, vértice da parábola nada mais é do que o ponto que divide essa parábola ao meio. Tá certo? Lembra do eixo de simetria que a gente estava fazendo? Então, aquele eixo, ele passa no ponto que é chamado de vértice. É ele que vai dividir a parábola na metade. É este ponto que indica para você até onde a tua função cresce para decrescer ou até onde a função decresce para poder crescer. Tá certo? Então, este ponto é o ponto, é o ponto mais importante dessa parábola, eu diria. Porque também é dele que vai sair o ponto máximo, o valor máximo, o valor mínimo. É dele também que vai sair a tua imagem. Tá? Então, o ponto chamado vértice é o ponto principal da função quadrática, beleza? Então, como é que eu encontro, professor? Para achar o vértice, você pega menos b sobre 2a, é o x do vértice. No par ordenado, x não é primeiro, então vamos identificar como x do vértice. E menos delta sobre 4a, y do vértice. Tá certo? Então, quando eu quiser descobrir esse ponto, basta jogar nessa formulazinha aqui e eu determino. Então, o x do vértice é menos b sobre 2a. Ou seja, o b aqui, ó, menos 8, então vai ficar menos 8 sobre 2 vezes 2. 8 sobre 4, 2. Tá certo? Y do vértice, menos delta sobre 4a. Galera, eu vou direto, tá? Então, o delta, ele vai dar 64. Então, eu vou ter menos 64 sobre 4 vezes 2, que dá menos 64 sobre 8, que dá menos 8. Então, o vértice desta função é 2 e menos 8. Tá ok? Aí agora vamos encontrar o vértice desta funçãozinha aqui. Então, x do vértice, menos b sobre 2a, que no caso vai ficar menos 2 sobre 2 vezes menos 1, já que o a é menos 1. Menos 2 sobre menos 2, 1. E o y do vértice, menos delta sobre 4a. Então, o delta aqui, ó, também de forma direta, vai dar 4, tá? Não tem o c, então o termo 4ac vai sair, só vai ficar b ao quadrado. B ao quadrado é 2, 2 ao quadrado vai dar 4. Então, menos 4 sobre 4 vezes menos 1. Menos 4 sobre menos 4 dá 1. Então, o vértice desta função é o par ordenado 1 e 1. Beleza? Então, eu encontrei nas duas funções o vértice, que é o ponto final, vamos chamar assim, da tua parábola. Agora, vamos desenhar o gráfico delas, para a gente ver a localização deles e ver de fato essa separação que eles fazem, tá? Eu não vou pegar o gráfico para desenhar daquele jeito que a gente fez na aula anterior, porque eu também disse que para desenhar o gráfico bastava eu pegar 4 pontos que eu conseguia fazer um estudo legal. Não tão eficiente quanto tivesse todos, mas para o nosso conteúdo aqui vai ficar bom. Então eu preciso do C, que é o ponto que toca o eixo Y, o zero da função, que são 2, tá? 2 zeros da função nesse caso aqui. E eu também preciso de quem? Do vértice, que foi o que a gente encontrou. Então vamos lá, rapidinho aqui, ó. Então eu tenho o eixo Y, o eixo X, tá? Deixa eu descer mais aqui um pouquinho. Então, o vértice 2 de x e menos 8 de y. Então, menos 1, menos 2, 3, 4, 5, 6, 7 e menos 8. Tá aqui, ó. O vértice desenhado. O C é 0, então esse gráfico vai passar aqui na origem. Tá? E o zero da função, nós já aprendemos como é que se encontra, né? Basta igualar a tua função a zero. Eu não vou fazer, eu vou ser objetivo. O zero da função x1 é 0 e x2 é 4. Então, 3 e 4, tá aqui. Então, o gráfico da tua função, então tá aqui, ó, o vértice. Beleza?
E aí, na outra função, a gente vai fazer a mesma coisa, desenhar o gráfico, tá? Até porque a gente também precisa para entender onde é que está o vértice da tua função, beleza? Então aqui eu tenho o eixo X, certo? O vértice é 1 em 1, então 1 de Y e 1 de X, tá aqui, beleza? A tua função não tem C, então passa pelo ponto na origem, que é o 0. E o 0 da função, no nosso caso aí, vai ser 0 e 2. Então, passa aqui também. Então, a tua função vai fazer isso aqui, ó. Bem pequenininho, ó. Beleza? Pronto. Este ponto, que eu vou tentar fazer grande para destacar, ele é o vértice da tua função. Este ponto aqui é o vértice da tua função. Ela decresceu até onde? Até o vértice. Depois ela começou a crescer. Esta função cresceu até onde? Até o vértice. Depois ela passou a decrescer. Beleza? Ok. Então, já vimos o vértice e já sabemos onde é que se localiza esse ponto. Mas pelo vértice, a gente consegue determinar o valor máximo e o valor mínimo. O que é o valor máximo e o que é o valor mínimo? Todas as vezes que eu falar de valor máximo ou valor mínimo, eu estou falando do Y do vértice. Lembra que eu falei que o vértice a gente ia estudar bastante? Mais precisamente o Y do vértice. Então, valor máximo ou de valor mínimo, eu estou falando do Y do vértice. Então, neste caso aqui, ó, vamos saber se a função tem valor máximo ou se tem valor mínimo. Observa, a função ela inicia decrescendo. Então, ó, imagine que aqui é a borda de uma piscina. Aí você, ó, mergulha. Você, ao mergulhar, vai atingir valor máximo ou valor mínimo? Muito bem, você vai atingir valor mínimo. Então, esta função, ela tem valor mínimo. Ok? E de quanto é o valor mínimo? Ora, eu estou falando do Y do vértice. Quem é o Y do vértice? Menos 8. Então, essa função atingiu o valor mínimo no menos 8. Galera, ó, é simples. Por que é o Y do vértice? Você está pedindo o valor máximo da função. Se é da função, a gente sabe que a função é representada pelo eixo Y. Não é Y, a função Y igual a tal. Então você vai olhar para o eixo Y. O eixo Y é quem? O Y no vértice. Então essa função tem valor mínimo igual a menos 8. Agora olha este caso aqui. Este caso, supondo que aqui esteja o jogador no campo de futebol. Ele chuta a bola. Ao chutar a bola, essa bola ela subiu. Então ela atingiu o valor máximo. Então esta função ela tem valor máximo. Valor máximo de quanto? De 1. Então, galera, como é que a gente pode concluir isso daqui? Isso daqui, ó, o A não é maior do que 0? A maior do que 0. Então, todas as vezes que a tua função tiver A maior do que 0, essa função ela possui valor mínimo. Todas as vezes que a função tiver A menor do que 0, ela vai ter valor máximo. Tá certo? É meio contraditório, vamos dizer assim. Mínimo, valor mínimo, positivo. Valor máximo, negativo. Isso eu estou falando de A, tá? Não olhem para o Y no vértice. O sinal do Y no vértice não vai definir se tem valor máximo ou mínimo. Ele é só consequência. Quem define é o A. Beleza? Por fim, a gente chega na imagem, que também faz referência ao vértice, só que exclusivo para o Y do vértice. Tá? Imagem da função, é a mesma explicação para valor máximo ou valor mínimo da função. Estou falando do Y. Então, ó, a tua função ela vem de lá, vem do mais infinito, ou melhor, ela vem decrescendo, correto? Então ela vem decrescendo até atingir que ponto? Até atingir o ponto menos 8. Tá certo? Então a imagem desta função, ela vai do menos 8 até o mais infinito. Se eu olhar para aqui, ó, a imagem da tua função, o Y do vértice foi quanto? Foi 1. Então essa função ela vem do menos infinito até 1.
Aí você poderia dizer o seguinte, professor, mas eu não sei como é que eu coloco na forma de intervalos isso. Porque uma hora com o y no vértice, outra hora começa com infinito. Galera, a imagem ela vai de um valor menor para um maior. Então, se você tem a concavidade voltada para cima, que é o A positivo, a tua função, ó, ela pega do valor menor, que é menos 8, para o mais infinito. Ok? Então, entre mais infinito e menos 8, quem é menor? É o menos 8. Então, tem que começar por ele. Nesse caso aqui, a função ela atinge valor máximo, é 1, o máximo. Então, ela vem, ó, menos infinito até atingir 1. Então, entre menos infinito e 1, quem é menor? Menos infinito. Beleza? Então, o que é que eu posso concluir? Que se é valor máximo, eu começo do menos infinito. Se é valor mínimo, eu começo do y do vértice. Ok? Então, encerrando essa videoaula, nós agora sabemos como calcular, como encontrar o vértice, sabemos o que é o vértice, como determinar o valor máximo e mínimo e como determinar a imagem da minha função. Beleza? Na próxima videoaula a gente vai estudar os sinais da função e aí a gente vai olhar o que? O discriminante, que é o delta. Ok? Até a próxima aula.